1º de fevereiro de 1979. O Boeing 747 pousa em Teherã. Ruhollah Khomeini desce a escada do avião diante de uma multidão em transe. 5 milhões de pessoas tomam as ruas. O povo acreditava que ele traria justiça após décadas de corrupção e violência sob o regime do Shah. Mas as revoluções raramente entregam o que prometem no início. Por que a esperança morreu tão rápido? Parecia o começo de uma era de liberdade, mas o novo sistema exigia obediência absoluta. A mudança foi imediata. Homens armados ocuparam esquinas. Tribunais revolucionários foram montados em salas improvisadas. A fé deixou de ser uma crença espiritual para se tornar uma ferramenta de controle estatal. Na filmagem da época, nota-se: o rosto de Khomeini permanece imóvel, sem um único sorriso. À primeira vista, um libertador, mas na prática, o nascimento de uma teocracia implacável. O medo substituiu o entusiasmo. Vizinhos começaram a vigiar vizinhos. Antigos aliados do Ayatollah foram presos ou executados em telhados de prédios públicos. Não havia espaço para divergências. Os eventos aceleraram. O que veio a seguir foi um rastro de sangue que muitos iranianos ainda evitam mencionar. A história estava apenas começando. 24 de setembro de 1902. Foi nessa data que Ruhollah nasceu na pequena cidade de Khomeini, uma zona pobre e conservadora no centro do Irã. Naquela época, o país estava sob o domínio da dinastia Qajar. Era uma monarquia fraca. O governo central não tinha força. Quem mandava de verdade eram os latifundiários, chefes tribais e grupos armados. A lei era instável. A justiça dependia de quem tinha mais poder. A violência era a única regra constante. Por que o pai de Ruhollah foi morto? Sayed Mostafa Khomeini era uma figura religiosa local. Ele desafiava abertamente os grandes proprietários de terras. Ele denunciava o tratamento injusto contra os aldeões. Isso criou inimigos poderosos. Início de 1903. Ruhollah ainda era um bebê de colo. Seu pai viajava por uma estrada perto de Khomeini quando caiu em uma emboscada. Ele foi atingido por disparos e morreu no local. Os atiradores não eram criminosos comuns. Eles tinham ligações diretas com a elite local. Aqueles homens se sentiam ameaçados pela influência de Mostafa. O crime nunca recebeu uma punição adequada. Isso provou uma coisa: o poder protegia os seus e a justiça era seletiva. À primeira vista, uma tragédia familiar, mas na prática, a base de uma ideologia. Após o assassinato, a casa foi tomada pelo medo e por uma raiva contida. Ruhollah cresceu sob os cuidados de sua mãe, Hajar, e de sua tia, Saheba. As duas repetiam a história da morte do pai todos os dias. No quadro familiar, ele não era apenas um morto, ele era um mártir. Elas diziam que ele morreu lutando pela justiça. Essas narrativas moldaram a visão de mundo do jovem Ruhollah. Para ele, a morte não era apenas algo a ser temido. Ela poderia ser honrada e transformada em um símbolo de resistência. A vida no Irã não deu tréguas. O país enfrentava fomes severas e interferências constantes da Grã-Bretanha e da Rússia. O caos interno era absoluto. Em cidades rurais como Khomeini, a fome e as doenças eram parte da rotina. A educação era limitada e a sobrevivência vinha antes do conforto. Ouve-se o silêncio de uma cidade devastada. Ruhollah observava como a vida era frágil. Ele via que as pessoas comuns não tinham proteção alguma contra o sistema. Aos 15 anos, ele perdeu a mãe e a tia para uma epidemia. Ficou sozinho, mas ele já não era um jovem comum. O ambiente de perdas e a memória do pai assassinado forjaram uma personalidade rígida. Não havia mais caminho de volta. Ele se tornou um homem silencioso, disciplinado e focado na religião. Ruhollah Khomeini aprendeu cedo que, em um mundo de caos, apenas o poder e a fé poderiam impor ordem. Assim começou sua formação. 1917. Aos 15 anos, Ruhollah enfrentou a primeira de uma nova sequência de perdas. Sua tia, Saheba, morreu naquele ano. Poucos meses depois, em 1918, sua mãe, Hajar, também faleceu.
Aos 16 anos, Ruhollah estava sozinho. Toda a sua família imediata havia desaparecido. Como ele sobreviveu ao isolamento? A resposta está na dureza que ele desenvolveu. Parentes assumiram sua guarda, mas o impacto psicológico era irreversível. A morte e a injustiça deixaram de ser tragédias para se tornarem rotina. O jovem via o luto como um estado natural. Esses anos moldaram sua visão de mundo de forma definitiva. Ele não via o sofrimento apenas como dor, mas como uma fonte de poder moral. Para Ruhollah, quem suportava a agonia ganhava o direito de comandar os outros. Na sua lógica, a violência não era algo a ser evitado ou lamentado. Era uma ferramenta, um instrumento para moldar a história e castigar os inimigos do que ele considerava correto. À medida que crescia, ele ingressou em escolas religiosas, primeiro em sua região, depois em centros maiores e mais influentes. A religião trouxe a ordem que faltava em sua vida caótica, mas trouxe algo mais valioso: poder. Nos vilarejos onde o Estado era ausente, os clérigos eram as únicas autoridades reais. No quadro da época, nota-se, as pessoas abaixavam a cabeça quando eles passavam. Eles eram respeitados, temidos e obedecidos sem questionamentos. O jovem Ruhollah observava cada detalhe. Ele percebeu que a autoridade religiosa não precisava de eleições, cédulas ou leis civis. A lealdade dos seguidores era absoluta e imediata. Mas isso era apenas o começo. Ele entendeu que a fé era uma estrutura de controle mais forte que qualquer exército. Onde a lei falhava, a palavra do clérigo prevalecia. O sofrimento do passado agora tinha um propósito político. Não havia mais espaço para a fraqueza. Cada perda sofrida na adolescência se transformou em um degrau para sua futura ascensão. O órfão solitário estava aprendendo a dominar as massas através da dor e da devoção. A fundação do regime estava sendo construída no silêncio dos seminários. 1920. O Irã estava em colapso total. O dinheiro sumia em esquemas de corrupção. Potências estrangeiras ditavam as regras, controlando cada gota de petróleo e cada rota de comércio. O governo central era uma casca vazia. As pessoas estavam desprotegidas. Por que o país afundava? Muitos clérigos tinham a resposta pronta. Eles culpavam o governo secular e a influência do Ocidente por cada fracasso. O Jala ouvia e absorvia. Para ele, a miséria do Irã era uma prova concreta. A sociedade tinha se perdido ao se afastar do controle religioso rígido. Em 1921, ele partiu para Qom. A cidade era o coração do aprendizado religioso no país. Mas Qom não era apenas um refúgio para orações silenciosas. Era uma fábrica de autoridade. Ali, os clérigos treinavam a próxima geração de líderes que comandariam regiões inteiras. Ao entrar em Qom, Ruhollah mudou seu destino. Ele não buscava apenas bolsas de estudo. Ele buscava poder. Ouve-se apenas o silêncio das bibliotecas de pedra. Ele mergulhou no direito islâmico, na gramática árabe e na filosofia. Seus professores eram os clérigos mais experientes e implacáveis. Ele era uma máquina de disciplina. No registro visual da época, nota-se: ele nunca sorria. Ele evitava conversas triviais e qualquer tipo de humor. Seu mundo era feito de crenças absolutas, regras de ferro e obediência cega. Na década de 1930, ele subiu de nível. Começou a formar seus próprios alunos. Por fora, ele era um professor sério e silencioso. Por dentro, suas ideias eram radicais. À primeira vista, um acadêmico reservado, mas na prática, um revolucionário extremista. Ele acreditava que governos seculares eram ilegítimos por definição. Para ele, a vontade do povo não tinha valor. Ele rejeitava a ideia de que cidadãos comuns poderiam escolher seus governantes. Eis a sua lógica. Eleições eram perigosas. Parlamentos eram fracos e inúteis. Leis criadas por homens eram lixo perto das leis impostas por clérigos. Ruhollah defendia que os estudiosos religiosos deveriam controlar tudo, dos tribunais de justiça ao comportamento privado dentro de casa. Não havia espaço para o meio-termo. Os eventos aceleraram. Na década de 1940, o cenário global mudou drasticamente.
Enquanto o Irã fervia internamente, o mundo lá fora se transformava. Os Estados Unidos entraram em estado de emergência total. O governo americano mobilizava cada recurso disponível para a guerra. A tensão era constante e absoluta. O rádio transmitia alertas sem parar. O país estava em alerta máximo, focado apenas no conflito mundial. Assim a base foi lançada. O Irã estava prestes a mudar para sempre. Punições físicas severas eram a regra. Espancamentos e amputações serviam como ferramentas oficiais de controle. Enquanto isso, o Irã dos anos 60 acelerava o passo. O país mudava em uma velocidade nunca vista. Mohammed Reza Shah precisava de controle absoluto. Ele queria modernizar a nação para sufocar qualquer tentativa de revolta popular. Por que o monarca acelerou as reformas? Parecia um plano de progresso, mas a realidade era uma tentativa desesperada de salvar o trono. Janeiro de 1963. O Shah lançou a Revolução Branca. O programa de reformas do governo pretendia reconstruir a estrutura da sociedade iraniana. O plano era direto: fragmentar grandes latifúndios e distribuir pequenos lotes de terra para os camponeses. O projeto também ampliava a educação pública, permitia o voto feminino e autorizava mulheres a ocupar cargos políticos. Além disso, as reformas limitavam drasticamente o poder dos tribunais religiosos. No papel, o objetivo era erradicar a pobreza e alinhar o Irã ao mundo ocidental. Mas isso era apenas o começo do conflito. Para o clero, as mudanças representavam um ataque frontal. Os líderes religiosos perdiam terras, perdiam renda e perdiam autoridade sobre o povo. Ruhollah Khomeini reagiu com uma violência verbal extrema. Ele não interpretava as reformas como decisões políticas comuns. No quadro geral, ele via uma ofensiva direta contra o Islã. Khomeini acusou o Shah abertamente de destruir a religião e corromper a moral da sociedade. O foco das críticas era o serviço a potências estrangeiras. Na filmagem da época, nota-se: as mesquitas tornaram-se centros de agitação. Khomeini atacava especialmente o direito de voto das mulheres. Ele afirmava que essa mudança destruiria a ordem moral do país. Seus sermões ficaram mais agressivos e frequentes. Junho de 1963. Durante o mês sagrado de Muharram, Khomeini subiu ao púlpito. Ele desafiou a legitimidade do Shah diante de milhares de pessoas. As gravações desses discursos circularam rapidamente pelas ruas. À primeira vista, eram apenas palavras, mas na prática, eram ordens para a insurgência. Não havia mais caminho de volta. O regime deu a resposta logo em seguida: mesquitas e redes religiosas. Por esses canais, a mensagem circulou rapidamente. Grandes protestos explodiram em Teherã e Qom. Milhares de pessoas ocuparam as avenidas principais. O governo não recuou. O comando militar enviou tanques e soldados com munição real. O conflito durou dias. Centenas de manifestantes morreram sob o fogo das tropas. Algumas estimativas sugerem números muito maiores, mas o registro oficial nunca foi admitido. A ordem era clara: esmagar a revolta. Ruhollah foi preso logo após o início dos distúrbios. Nos interrogatórios, ele manteve o silêncio ou a provocação. O Shah acreditava que isolar o líder acalmaria as ruas. O plano falhou. A prisão transformou o homem em um símbolo de resistência. Iranianos que nunca tinham ouvido seu nome, agora viam nele um líder corajoso. Alguém disposto a enfrentar o Estado e pagar o preço. Ruhollah foi solto após alguns meses. Ele não recuou. Ele se tornou mais agressivo. 1964. O governo do Shah aprovou uma nova lei. O texto garantia imunidade jurídica total para conselheiros militares americanos e suas famílias. Na prática, eles não podiam ser julgados por tribunais iranianos. Ruhollah atacou a medida publicamente. Ele chamou a lei de humilhação nacional. Para ele, era a prova de que o Irã tinha perdido sua independência. Ele usou os conceitos de dignidade e soberania. E isso atraiu pessoas de fora dos círculos religiosos. Onde estava a soberania do país? Vendida para estrangeiros? Essa era a mensagem que ressoava em cada esquina. Desta vez,
o Shah mudou a estratégia. A prisão não era mais suficiente. Ele considerou Ruhollah perigoso demais para permanecer no território iraniano. Era necessário o isolamento total. Novembro de 1964. Sem qualquer aviso prévio, Ruhollah foi expulso do país. Agentes o escoltaram até um avião com destino à Turquia. Pouco tempo depois, ele foi autorizado a se mudar para Najaf, no Iraque. No vídeo da época, observa-se a partida silenciosa sob escolta pesada. Mas o exílio não trouxe o silêncio esperado. A distância apenas aumentou o peso de suas palavras. O confronto estava apenas começando. 1965. Naquele ano, Najaf se tornou o centro de operações de Khomeini. A cidade iraquiana abrigava as escolas religiosas mais respeitadas do mundo xiita. Ali, ele tinha tempo e distância. Não sofria interferências de Teherã. Como ele pretendia tomar o poder? Primeiro, mudando a mente dos estudantes. Mas a influência de Khomeini não parava nos alunos locais. Ela cruzava a fronteira e chegava ao Irã. Ele parou de apenas reagir ao governo do Shah. Ele começou a construir um novo sistema. Durante esses anos, Khomeini desenvolveu sua teoria mais radical. Um único jurista religioso deveria governar o país inteiro. Esse homem controlaria o governo, os tribunais e o exército. Não haveria espaço para dúvidas. Todas as decisões finais seriam dele. A estrutura era rígida. Não existia separação de poderes. Não existia oposição real. Khomeini ensinava que o povo deveria apenas obedecer. Ele afirmava que eleições geravam caos e fraqueza. Na visão dele, a discordância era o caminho direto para a corrupção. À primeira vista, uma proposta teológica, mas na prática, uma ditadura absoluta. Ele argumentava que a misericórdia era um erro. Perdoar inimigos permitia que eles voltassem mais fortes. O sistema de Khomeini previa punição sem direito a recurso. Previa execuções sem qualquer pedido de desculpas. No quadro, um cenário de controle totalitário baseado na fé. Khomeini usou a tecnologia disponível. Suas palestras eram gravadas em fitas cassete. Era um método barato e extremamente eficaz para a época. Apoiadores escondiam as fitas em malas e pacotes. Eles cruzavam a fronteira ilegalmente. As gravações circulavam no escuro. Eram reproduzidas em casas, lojas e mesquitas. O som era mantido baixo para não atrair a polícia. Mas as mensagens se espalhavam de forma constante. Ouve-se o chiado da fita antes da voz autoritária começar. O público-alvo era específico: estudantes, operários e famílias religiosas. Essas pessoas já não confiavam no Shah. Elas buscavam uma saída. A promessa de Khomeini era curta, direta e perigosa. Não havia mais caminho de volta. A fé seria restaurada. O Irã seria independente novamente. Mas um detalhe foi omitido: o preço de tudo isso. Ruhollah deixou um aviso claro: inimigos não seriam ouvidos em debates, eles seriam removidos. Rivais políticos, pensadores seculares e grupos de esquerda entraram na mira. Até clérigos que discordavam dele foram marcados. O rótulo era único: inimigos da religião. Durante anos, o Shah ignorou o peso desse movimento. Ele subestimou a força das ruas. Enquanto isso, o Irã afundava. A inflação subia sem controle. O desemprego batia recordes. A corrupção no governo alimentava o ódio popular. A SAVAK, a polícia secreta, agia com brutalidade. Eles prendiam, torturavam e executavam oponentes. Cada ato de repressão confirmava as palavras de Ruhollah. A lógica era simples. Cada manifestante morto servia como prova de que o sistema era maligno. No final dos anos 70, as manifestações tomaram o país. Milhões de pessoas ocuparam as avenidas. As forças do Shah responderam com munição real. O ciclo se tornou mecânico. A violência gerava indignação, a indignação gerava rebelião. No quadro das ruas, o que se via era o caos absoluto. Pneus queimando, nuvens de gás lacrimogênio e gritos de ordem. Não havia mais margem para negociação. Em 1978, a pressão aumentou. O governo iraniano exigiu uma ação drástica. O objetivo era isolar a liderança do movimento. Mas o efeito foi o contrário.
o conflito atingiu o ponto de ruptura. Depois disso, o ritmo dos eventos acelerou. Não havia caminho de volta. Fevereiro de 1979. A história do Irã mudou em uma única manhã. Daquele ponto estratégico, Ruhollah Khomeini tinha acesso total à mídia internacional e linhas telefônicas globais. Sua voz não era mais um sussurro clandestino. Agora, ela alcançava todos os cantos do planeta. Como ele conseguiu derrubar um regime à distância? Parecia impossível enfrentar o exército do Shah de longe. Mas a tecnologia da época foi sua maior arma. No dia 1º de fevereiro de 1979, as rodas do avião tocaram o solo de Teherã. Foram 15 anos de exílio. 2 semanas antes, o Shah fugira do país, deixando para trás um governo sem liderança e um vácuo de poder absoluto. A escala da recepção foi sem precedentes. Milhões de pessoas tomaram as ruas, cobrindo todo o trajeto do aeroporto até o centro da capital. No vídeo da época, observa-se: uma massa humana compacta bloqueia todas as saídas. Foi uma das maiores reuniões públicas da história da humanidade. As pessoas escalavam telhados, subiam no teto de carros estacionados, lutavam as rodovias apenas para ver um relance do líder que retornava. O sentimento era de euforia descontrolada. Muitos acreditavam que ele traria a liberdade final após décadas de repressão e tirania. Mas isso era apenas o começo. O país estava em colapso total. O exército estava rachado por deserções. Delegacias de polícia foram abandonadas pelos oficiais. As repartições públicas pararam de funcionar completamente. O Estado não existia mais na prática. Nesse cenário de caos, Ruhollah se apresentou como uma figura de autoridade moral e calma absoluta. Ele não negociou. Ele simplesmente rejeitou o governo real remanescente e o declarou ilegal por decreto próprio. Em poucos dias, ele nomeou seu próprio governo provisório. Ele ignorou qualquer processo formal ou eleição. O poder mudou de mãos da noite para o dia. Não foi um processo jurídico, foi um movimento baseado em lealdade cega. O sistema legal foi a primeira estrutura a desmoronar. Os tribunais existentes foram fechados à força ou simplesmente ignorados pelos novos líderes. Quase imediatamente, surgiram os tribunais revolucionários. Não havia mais caminho de volta. O tribunal deu a sentença definitiva ao antigo regime. 1979. Os tribunais revolucionários assumiram o controle total. Por que não havia advogados de defesa? O sistema não permitia contestações. A resposta era simples. A lei agora era a vontade dos novos líderes. À primeira vista, um sistema judicial, mas na prática, uma linha de montagem de sentenças de morte. Essas cortes funcionavam sem qualquer regulamento escrito. Os juízes não tinham formação jurídica. Eram clérigos ou militantes leais ao novo regime. As sessões ocorriam a portas fechadas, longe dos olhos do público. Uma única acusação era suficiente para selar o destino de um réu. Não havia presunção de inocência. Grupos revolucionários armados tomaram as ruas de cidades e vilas. Eles montaram postos de controle em avenidas principais. Revistavam veículos e invadiam residências sem mandados. O alvo era qualquer um ligado ao sistema anterior. Antigos oficiais do exército e agentes de inteligência foram os primeiros. Ministros e magistrados foram arrastados de suas casas. A maioria dos sequestros ocorria na calada da noite. Ouve-se o som de portas sendo arrombadas e motores de caminhões partindo. As famílias ficavam para trás, no escuro. Ninguém fornecia informações sobre o paradeiro dos detidos. O silêncio era a única resposta oficial. As execuções começaram em poucas semanas. O ritmo era frenético. Alguns prisioneiros eram julgados, condenados e fuzilados no mesmo dia. Não havia intervalo entre a sentença e o disparo. Na filmagem da época, nota-se: os réus aparecem de olhos vendados e mãos atadas. Não havia tempo para preparar uma defesa. As confissões eram extraídas sob tortura nos porões das prisões. Evidências físicas ou testemunhos favoráveis eram descartados imediatamente. O veredito já estava escrito antes do início da sessão.
O tribunal dava a sentença. A história era interrompida no paredão. Centenas de execuções ocorreram simultaneamente em todo o território nacional. O método variava conforme a localidade. Alguns prisioneiros enfrentaram pelotões de fuzilamento em pátios de presídios. Outros subiram ao patíbulo para o enforcamento. O regime não entregava os restos mortais. Os corpos eram jogados em valas comuns, sem lápides ou identificação. As famílias recebiam ordens diretas. Funerais públicos estavam proibidos. O silêncio era obrigatório. Como Ruculá garantiu o controle total após a queda do antigo regime? A resposta é simples. Ele eliminou todos que não rezavam pela sua cartilha. A estrutura anterior estava em ruínas. Agora, o foco de Ruculá mudou para a consolidação interna. Ele iniciou a purga de seus antigos aliados de coalizão. Grupos de esquerda, nacionalistas e ativistas liberais foram os primeiros alvos. Esses homens e mulheres lutaram nas ruas para derrubar o Shah. Eles acreditavam que teriam voz na construção do novo Estado. Foi um erro de cálculo fatal. À primeira vista, uma frente ampla de oposição, mas na prática, uma lista de alvos para eliminação. Um a um, esses grupos receberam o rótulo de ameaças ao sistema. A repressão foi física e imediata. Milícias invadiram e depredaram as sedes dos partidos. Os arquivos foram confiscados. As lideranças acabaram em celas de isolamento. Muitos foram levados diretamente para o paredão de execução. Os que tiveram sorte conseguiram cruzar a fronteira e fugir para o exílio. Não havia margem para negociação. Na filmagem da época, nota-se prédios incendiados e papéis espalhados pelas calçadas. O próximo alvo foi o controle da informação. Jornais independentes foram lacrados pela polícia política. As máquinas de impressão pararam de rodar. Jornalistas foram detidos em interrogatórios que duravam dias. A escolha era clara: o silêncio absoluto ou a prisão. A liberdade de imprensa deixou de existir em poucas semanas. Os eventos aceleraram. Ouve-se o som metálico de portas de aço sendo fechadas e trancadas. Qualquer voz dissidente era sufocada antes mesmo de chegar ao público. O novo governo não aceitava críticas, apenas obediência. A transição para o autoritarismo total estava completa. Assim, o círculo de poder se fechou definitivamente.